Paz, igreja. Glória ao nome do Senhor. Vocês são abençoados, né? Que hora que eu saí de casa, estava uma chuva. E aí nós chegamos aqui, saímos 8h30. Que ontem, irmãos, eu queria contar um testemunho aqui. Ontem venceu a provisória da pastora. Glória a Deus. Agora ela pode ganhar a multa, né? À vontade. Agora são quanto? 40 pontos, né? E pode não, né, irmão? Está repreendido esse negócio, em nome de Jesus. Mas agora ela, ontem fez 30 dias depois de vencido, né? Que depois que vence a carteira, você pode renovar em 30 dias. E ontem foi o prazo. Estou falando isso porque quando a pastora veio trazer o carro, a gente sai 5 horas da manhã, que ela vem bem rapidinho, né? Ontem a gente veio almoçar na casa do meu cunhado, coitado, chegou atrasado lá dentro. Ela foi levar o carro, meu cunhado trabalha ali perto do West Plaza, e demorou quase 8 horas para chegar. Chegava no sul de Minas, mas não chegava lá. Estou brincando, irmãos, mas ela tem sido uma bênção. E nós saímos de casa, faltavam uns 20 minutos, estava uma chuva grande. E agora nós chegamos aqui, abriu o tempo e está bem gostoso, né? Se você quiser ligar o ventilador, alguma coisa, irmão, vocês falam com os obreiros aí, eles vão te ajudar nisso. Amém? Vamos fechar os olhos e fazer uma oração? Coloca a mão assim no teu coração. Fala assim: Senhor, fala comigo o que eu preciso ouvir, o que eu necessito. Pai querido, afasta de mim toda tristeza, toda angústia, toda depressão, todo mal, toda falta de paz, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então você já sabe, você que veio aqui, o que menos Deus quer que você saia daqui é sem paz. Amém? Então se você está com falta de paz, Deus vai trazer paz para você no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, né? Segundo filho da Thaís. Quero pedir oração para os irmãos. Ela teve que levá-lo para casa, que eu acho que ele não estava falando bem, não estava sentindo bem. E vamos fazer uma oração por ele? Amém? Vamos ficar de pé? Renata, faz essa oração para nós. Vamos orar para que o Senhor possa entrar com providência. Cadê ela? Não está aí? Amém? Vamos orar então nós aqui. Senhor meu Deus, Pai querido, diante da Tua presença, nós pedimos a cura, Pai. Não sabemos o que é, Senhor. Teu filho veio, então ele não está, Senhor, tão necessitado. Mas se ele ficou aqui, por qualquer que seja o problema, Senhor, que o Senhor possa curá-lo em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que as Tuas mãos estão sendo colocadas sobre a vida dele. Se foi algo espiritual, se foi algo material, que o Senhor possa, Senhor, repreender essa enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Até o final do culto, se o Hermes puder dar uma notícia para nós. Amém? O que diz a palavra do Senhor? Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vestimenta mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Amém? Glória a Deus. Esse versículo, irmãos, ele fala a respeito, e hoje o tema da minha mensagem é a ansiedade. Eu quero falar um pouco a respeito da ansiedade. Nós temos aqui, irmãos, orado e visto na vida dos jovens, dos adolescentes,
do idoso, de qualquer idade. A ansiedade, ela ataca qualquer um dessas classes aí, dessas idades, classe social. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser pequeno, diz que até em crianças pode ocorrer. Primeira coisa que eu queria dizer é que muitas vezes a gente só procura ajuda quando a gente está realmente precisando de ajuda. E quando a gente busca uma ajuda no sentido de prever algum problema, sabe? De procurar, que nem psicólogo, irmãos, não é um bicho, né? Psicólogo não é um cara que está cuidando de doido. Psicólogo é muito importante para a nossa vida, para poder regularizar, para poder organizar bem as nossas emoções, as caixinhas dentro da nossa cabeça. Então, irmãos, procure um psicólogo, assim, mesmo você achando que não precisa. Amém? Ah, quero fazer uma terapia, tal. Vai lá, faz. De repente você descobre que você até precisava de um psicólogo. Psicólogo não é um cara que vai expulsar demônio, ele não é um exorcista, né? Depressão não é só demônio, ansiedade também não é só, eu vou falar sobre isso. Mas procure, irmãos, ajuda também. E talvez você seja um pouco, tenha um pouco sabe, talvez você não goste muito, tem um pouco de preconceito em relação a fazer uma terapia, que você acha que é só doido que faz isso. Então, irmãos, fala comigo, eu e a pastor, irmãos, nós somos preparados para isso. Então você vem falar comigo, eu não vou fazer uma terapia com você, não sou formado por isso. Mas o pastor, ele tem condições de verificar se você precisa de uma terapia. Então, muitas vezes a gente acaba resolvendo o problema, né? Com o nosso trabalho. O pastor tem muito essa vocação. E o pastor também tem, nós somos treinados para isso, verificar se você realmente precisa de um psicólogo. Se você não quiser procurar um direto, né? Tudo de graça, só marcar com o pastor, conversar. Não vou fazer uma terapia com você, nem nada, mas nós vamos aconselhar você. Nós, pastores, somos preparados para isso. Então, se você tem um pouco de preconceito, fale conosco. Talvez você precisa procurar um psicólogo e ele vai saber se você vai precisar de uma terapia, de alguma coisa, ou de repente tomar algum remédio e tudo mais. Mas, voltando aqui ao assunto, pessoas que têm ansiedade, crise de ansiedade, a ansiedade também está muito ligada à depressão. Para fazer assim uma analogia bem fácil para nós entendermos, alguns estudiosos falam que a depressão ela é excesso de coisas que já aconteceram, que ficam gravadas na nossa cabeça. E a ansiedade ela é excesso de futuro, excesso de coisas que vêm sobre a sua cabeça. Assim, de uma forma bem grotesca para falar a respeito disso, para você poder entender. Mas muitos estudiosos falam também que a ansiedade também pode ser de coisas passadas e também a depressão também pode ocorrer por coisas que também são do futuro. Mas, enfim, eu não sou especialista no assunto, mas o que eu quero dizer para os irmãos é para dizer que realmente é um assunto importante e nós vemos na palavra de Deus muitos exemplos e conselhos a respeito disso, né? Um deles, nós temos falado bastante sobre o Sermão do Monte, lembra? Que Jesus se preparou para aquele dia. É muito bonito, quem já assistiu a série The Chosen, né? É muito legal. Pastor, eu posso assistir The Chosen? Irmão, não tem nenhum problema você assistir The Chosen, não. Mas tem que saber que lá, nem tudo que ele escreveu é daquele jeito, né? Tem alguns textos, eles fazem lá uns links, né? A mulher do fluxo de sangue é ligado com é uma coisa doida, muito legal, mas não tem nada de doutrina, de ensino que vá te afastar de Deus. Isso aí eu garanto para você que eu assisti. Então não tem nada doutrinário que te separe de Deus. Mas ele faz lá umas coisas para deixar mais interessante a série e tal, né? E eu achei bastante legal. Quem me indicou essa série foi até a Karine na época. E agora nós estamos esperando agora, acho que é a 4ª temporada que vai sair. Leia a Bíblia, né, irmãos? É bom você ler os evangelhos e acompanhar ali também. Mas uma coisa bem interessante é que ele mostra um Jesus todo diferente. Um Jesus assim, a gente imagina um Jesus bravo, seco, que não conta piada. E lá não.
E eu vejo Jesus dessa forma. Ele é uma pessoa, eu vejo Jesus uma pessoa amável, uma pessoa que contaria boas piadas, um Jesus que não levaria a vida tão a sério como muitas vezes a gente leva. E tem um momento no episódio, irmãos, essa série está no Netflix e tem um aplicativo que é até de graça. Depois você fala com a Karine lá, ela vai te explicar como é que é. Tem um aplicativo de graça que você pode assistir e no Netflix está lá até a 3ª temporada. Mas tem um dia que ele estava se preparando para o sermão, que é o Sermão do Monte. E aí são os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, fala sobre o Sermão da Montanha. Então tem lá muitos bem-aventurados, fala sobre estar firmado na rocha, e muitas coisas que nós falamos ali, e a gente está nessa vibe, a gente está nessa direção. Então eu gostaria também de falar também uma parte que ele fala lá também, e aqui no capítulo 6, versículo 25, ele fala: não andais ansiosos por coisa alguma, e é o tema do que eu gostaria de falar. Irmãos, lá no Sermão do Monte, Jesus diz: não vivam ansiosos por coisa alguma. Então, primeira coisa que eu queria dizer para você aqui nessa manhã, irmãos, Deus é o maior interessado em dizer para você: não ande preocupado com as coisas do futuro. Não ande preocupado, aflito e angustiado pelo que vai acontecer no futuro. Mas fica feliz que tudo vai dar certo, Eric. Tenha certeza, vai dar certo. Você vai conseguir comprar o seu carro, você vai conseguir ter um bom emprego, você vai poder fazer a sua faculdade. O Arthur agora quer ser piloto de Fórmula 1. E aí, irmãos, e está precisando mesmo, né? Vai começar a fazer umas aulas de kart agora. Quem sabe, né? Não tem o Senna Almeida do Brasil, né? Então, os jovens estão se preocupando muito com o seu futuro, e nisso vem aquela crise de ansiedade, excesso de coisas dentro do nosso coração. Jesus fala, Gustavo, sobre comer, beber e vestir, que é uma das coisas que ele fala. Para que você tem que se preocupar no que você tem de comer? É o que a gente faz, né? O que eu vou comer amanhã? O que meus filhos vão comer amanhã? O que meu filho vai mamar amanhã na mamadeira, né? Aquelas coisas. Então ele fala também sobre beber, comer, beber e vestir também, né, irmãos? Porque nós precisamos das nossas vestimentas, né? Ninguém anda nu por aí, ainda que tenha umas pessoas por aí, né? Aqui na igreja não tem, né, irmãos? Mulheres são honestas aqui. Quem é uma mulher honesta, levanta a mão assim, ó. Mas tem mulher aí que gasta bem pouquinho com roupa, né? Acho que só 2 faixinhas de roupa, o resto fica lá, é bem baratinho. Mas nós temos que nos preocupar com as nossas vestes, as vestes do seu marido. Inclusive hoje, quem acha do look do pastor, eu tenho uma personal styler em casa, né? Não, esse sapato não, que horrível, que feio. Aí ela vai e já deixa lá montadinho, eu vou, visto e venho, irmão. Então se tiver alguma coisa feia, você fala com a pastora. E é caro, né? Sapato, roupas e tudo isso, e aí a gente fica ansiedade por causa disso. É importante ver que Jesus aplica de forma imperativa. Ele diz não, entendeu? Quando você vem para a igreja e Deus fala não, é não, não. Então é imperativo, ele diz: não andeis ansiosos. Não, então Jesus está falando, não andeis ansiosos. E ele sabe, irmãos, que nós somos assim, ansiosos mesmo. E ali, irmãos, ele estava falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele estava falando para os discípulos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente a respeito disso. Porque os discípulos tinham que deixar as suas casas, deixar o seu trabalho, em prol de seguir a Jesus. Imagina. Não é interessante isso? Inclusive tem um versículo, irmãos, que fala sobre o mesmo termo aqui, a palavra ansiedade, que a gente não andeis ansiosos, ela é, irmão, de origem, significa meriminal, do grego, que significa separar. Meriminal, irmão, significa estar ansioso, foi o que o tradutor colocou ali, significa estar ansioso, estar distraído e ter uma mente dividida. É isso. E olha que interessante, a pessoa que está, quando eu fui buscar
chama etimologia da palavra. Etimologia da palavra significa a origem da palavra. Às vezes é importante a gente saber por que essa palavra existe, porque ela teve uma origem. E na origem do grego significa estar ansioso, estar distraído, ter uma mente dividida. E é isso que eu gostaria de falar aqui. A pessoa que é ansiosa, ela tem a mente dividida. Ela não consegue, irmãos, separar as coisas. Ela não consegue unir. Ou melhor, ela separa as coisas dentro da mente e ela não consegue unir, concentrar as coisas dentro da sua mente. Tudo é dividido. É como a pessoa nunca consegue focar numa coisa. A mente dela sempre está dividida e, principalmente por causa da ansiedade, a pessoa tem a capacidade de sempre procrastinar, sempre deixar as coisas para depois. No ministério você fala, hoje eu não vou pregar. No ministério eu falo, eu não quero ler um versículo. No ministério, crianças às vezes, né? Fiquei sabendo que as criançadas aí não estão querendo fazer uma peça. Aí eu subi lá, Dani, depois eles vão falar com você. Falo, todo mundo o que quer. Só um que falou que não. Mas você já imagina quem falou que não, né? Sabe, né? E aí eles falaram o que querem, mas não querem ser o tal do samaritano. Porque é o samaritano, né? Ninguém queria ser ele. E aí eu falei com o cara aí, né? Sei lá, de repente ele pode ser o samaritano também, que a gente pega ele, né, Dani? Eles conversam com as irmãs lá, as meninas. Mas o que acontece? Aí por ter a mente dividida, você nunca consegue concentrar suas emoções e fica tudo na tua cabeça dividido e principalmente você vai prorrogando as coisas. Na área da saúde isso é horrível. Porque, irmãos, nós estamos no mês de março, que é chamado mês lilás. Queria pedir para alguém aqui, Hermes, pede para alguém depois colocar lá na tela. O mês lilás é o mês de prevenção obrigado, filho. Colocar ali no cartaz, no câncer do colo do útero. E aqui, irmãos, depois você pode ver ali, o câncer no colo do útero tem tirado a vida de muitas mulheres brasileiras. Ela é um tipo de câncer que aparece na pele, né? E aqui tem várias coisas, aí depois você lê. Ele é causado pelo papilomavírus humano, que frequentemente causa o câncer no útero da mulher. E é bastante importante, depois no final eu vou falar. Mas muitas vezes a gente está ansioso com muitas coisas, às vezes você tem medo de um diagnóstico do médico, e aí você vai dividir na tua mente, você não vai fazer exame de próstata, você não vai fazer exame aqui para saber se você tem câncer no colo do útero, você não faz exames de sangue, e às vezes tudo isso, por quê? Porque você não consegue separar. Quem tem ansiedade não consegue unir os seus pensamentos e aí ele fica separado. A pessoa sempre fica inquieta e não consegue concentrar as coisas na mesma direção, tem a mente dividida. E principalmente, muitas vezes você não vai conseguir focar. Se você for por uma prova, para a faculdade, muito ansioso, às vezes você não vai conseguir entender. Também é muito ligado ao TDAH também, que traz ansiedade, que é aquela cobrança que você não está conseguindo entender as coisas e concentrar bem as coisas, irmãos. O que eu quero dizer é que a ansiedade ela é terrível. A definição, né, da ansiedade que eu achei ali é um coração disperso e separado na origem da palavra. Então, na origem da palavra meninal, significa coração separado, disperso. Um coração disperso, coração que não consegue organizar bem as suas emoções. Isso traz no peito muito medo, traz dificuldade de alcançar aquilo que você almeja, porque você tem medo de alcançar aquilo que você almeja. E a vontade de Deus, irmãos, é que nós temos uma vida de paz. Por isso que ele falou no sermão aqui, versículo 6, versículo 25, diz, não andeis ansiosos. Se ele fala que não andeis ansiosos, é que ele quer que nós tenhamos uma vida de paz. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então hoje você vai sair daqui, irmãos, em nome de Jesus, com a paz guardada no teu coração. Não é só
Jesus que falou, Paulo também fala lá aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecidas diante de Deus as suas súplicas. Olha só, já tem spoiler, alerta de spoiler aqui, ó. Como que a gente vai resolver muitas vezes a ansiedade? Quem gostaria de falar? Vou ler de novo, ó. Não andeis ansiosos, Paulo falou lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecidas diante de Deus as suas súplicas. Qual que é a alerta de spoiler aqui? Qual que é uma das soluções para que nós não tenhamos na nossa vida uma vida cheia de ansiedade? É a oração. Aí depois ele diz, no versículo também, a paz de Deus que excede todo entendimento, irmãos, guardará os vossos caminhos em Cristo Jesus. Então o que ele diz? Ele diz assim: você tem em mim paz, e se você olhar para mim, através das suas súplicas, eu vou ouvir as suas orações. O que você vai falar? Deus vai guardar o teu coração para que você consiga caminhar em bons caminhos, aleluias. Guardará os vossos caminhos em Cristo Jesus, aleluia. Paulo mostra que a oração é o caminho para que consigamos alcançar a paz dentro do nosso coração. A oração, eu já falei aqui, irmãos, o que acontece com o nosso cérebro quando você ajoelha e ora, não já falei isso? Então, a oração deve fazer parte, não só porque você é ansioso, mas você tem que fazer parte da tua vida como um todo. Nunca, irmãos, deite antes de agradecer a Deus de joelhos. Não é sentado nem em pé não, irmãos. É de joelhos. Primeiro dia é ruim, segundo dia talvez é um pouco ruim, né? Que nem você ou eu, que talvez você tenha um pouco de peso, um pouquinho a mais, dói mais o joelho do que um magrinho. Põe lá uma almofada, né, irmãos, lá e ajoelha. Agora, se de todo jeito não dá mesmo, você sentado lá em algum lugar, mas ore ao Senhor. E quando for dormir, agradeça, não peça nada. Não está na Bíblia isso, irmão, mas eu tenho esse costume. Que eu acho que a gente tem que tirar um dia, um momento com Deus, todos os dias, só para agradecer a Deus. Ah, não posso agradecer durante o dia? Também agradeça. E antes de sair para ir trabalhar, também. Você acorda às 5 horas, acorda 15 minutos antes. Amém? Oração de madrugada, irmãos, eu estou para fazer um estudo aqui do que a medicina descobriu a respeito da oração às 3 horas da madrugada. O que acontece no cosmos, irmãos. É incrível o que a medicina consegue dizer. Mas o que eu posso adiantar para você, acorde de madrugada para orar. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, mas eu não consigo acordar de madrugada porque eu acordo 5 horas. Então acorda 4h30 e ora, não é desculpa. Dorme até 4h30 e ora meia hora, não é verdade? Então 3 horas não é o número certo, mas você precisa estar em oração. Sempre, né, irmãos? Então a palavra ela significa, lá no menimal do grego, disperso, separado e dividido. Eu já falei aqui, irmãos, das duas coisas que mais o ser humano tem medo. Quem lembra? Quais são as duas coisas? Né? Que é primeiro é morrer, né? Medo de morrer. E o segundo maior medo é de falar em público. Sabia disso? Então você fala: poxa, eu gostaria de ler um versículo, eu gostaria de pregar, eu sinto isso no meu coração, ou você não tem. Se você não tem vontade, irmãos, amém, continue, não é problema nenhum. Mas se dentro do teu coração, irmão, está aí, encaixou uma palavra, você está lá no seu trabalho, de repente você ouviu uma música que encaixou aquela palavra, encaixou um versículo, na hora da palavra aqui, que a gente está pregando, encaixou um versículo ali, irmão, prepara ele, porque Deus quer te usar também para trazer a mensagem da palavra. Amém? Então isso é bastante importante. Muitas pessoas têm medo da dor de barriga e tudo mais. Mas olha que interessante. Jesus mandou os discípulos pregarem o evangelho sem ele estar presente. Olha o que diz lá no capítulo 10, versículo 19 de Mateus. E quando vos entregarem, não se preocupeis, ou não andais ansioso. É a outra palavra meninal, do grego. Então ele diz: e quando vos entregarem, não ficais ansiosos, com medo. E como
não fiquem com medo, meninal, né? Medo, não fiquem com medo ou ansiosos. Ali está dizendo não fiquem com medo, mas o medo no meninal significa medo, ansioso, e aí ele diz, com que haveis de falar, ele diz para os discípulos, não fique ansioso com o que vocês vão falar, falou para os discípulos, não fique com medo, porque Deus sabe, já sabia que o maior medo é de morrer, o segundo é de falar em público. Então olha aqui, você que sente de pregar, de trazer uma mensagem, ou que você gostaria de fazer mais para Deus, Deus está mandando dizer para você, ó, com alto e bom som, que Deus está falando com alguém aqui. Mateus 10 e 19. Não fiquem ansiosos com o que vocês vão falar, porque naquela hora vos será concedidos o que haveis de dizer. Olha só, irmãos. Então não é só na nossa vida cotidiana. Às vezes você no seu trabalho tem medo de falar em público, e às vezes você deixa de receber uma promoção, porque você não consegue se expor e falar em público. Diz, irmãos, uma recente pesquisa que um amigo meu me passou, que diz que as pessoas que se expõem em público são as pessoas que têm que têm melhores salários e também têm melhores oportunidades. Por quê? Porque numa entrevista de emprego, irmãos, não tem como o cara não te contratar, porque você é uma pessoa que não tem medo de se expor. E principalmente, como Mateus está dizendo aqui, porque Jesus disse, porque eu serei contigo e te direi o que haveis de falar. Olha que interessante, irmãos. Então fale. Às vezes dentro da tua vida existe algo que Deus quer promover. Abra a tua boca e fale. Não anda ansioso, não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar com o seu sogro. Não tenha medo de falar com a sua sogra. Se expõe e fala. Deus está dizendo aqui para os discípulos, não fiquem ansiosos, não fiquem com medo de ir e pregar a palavra. O Nando falou aqui outra semana a respeito disso. Não fiquem ansiosos, temos que ir, trazer pessoas para a casa do Senhor, mas eu não sei falar. Jeremias, quando ele começou ali no capítulo 1, Jeremias fala, eu não sei falar, mas Deus disse para ele assim, ó, fica tranquilo, porque eu serei contigo. Deus está mandando dizer, irmãos, para pessoas aqui nesta manhã, não tenha medo, não fique ansioso, porque eu serei contigo, aleluias. É forte isso, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, o Senhor pedindo para eu repetir isso, e é profético isso na tua vida. Deus manda te dizer, não andais ansiosos com coisa alguma, porque eu serei contigo, aleluias. Não tenha medo de expor, não tenha medo de falar, fala, Senhor, seja comigo. Na minha vida, irmãos, eu lembro que eu tinha uma professora de teologia, chamava irmã Edna. Pensa numa mulher brava. Para eu chegar nessa mulher para conseguir uma coisa, irmão, eu sou sincero em dizer, a bichinha era brava. Ninguém chegava nela. E eu sempre tive essa palavra, irmão, de Jeremias. Eu serei com a tua boca. Deus está falando para Jeremias, para ele pregar para Judá, que estava indo, né, irmãos? Ali no capítulo 1, Jeremias está falando, olha, vocês vão ser presos. Eles estavam indo para a Babilônia. E ali todo mundo preocupado, todo mundo ansiosos, com medo de ir para lá, preso de escravo. Imagina, o rei ia ser preso, o rei de Israel ia ser preso junto na Babilônia. Imagina como as pessoas estavam com medo. E Deus pegou e falou para ele, falou, eu serei contigo. Não fique preocupado, não sei ali, não verifiquei qual que é o termo no hebraico, mas ele falou, fica tranquilo, eu serei com a tua boca. E eu tenho isso, irmão, desde que eu tinha 8 anos. Eu tenho essa palavra no meu coração e eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de me expor, porque eu sei que o Senhor haverá de ser com a minha boca. E eu vou e vai dar certo em nome de Jesus. Você que está querendo namorar também, pega a dica também aí. O Senhor será contigo, até as palavras que saem da tua boca alegrarão o coração da tua amada, e ela vai te falar um sim em nome de Jesus. Irmãos, quando eu estava no mundo eu tomava vários tocos. Quando eu vim para a igreja, irmão, não teve uma que eu pedi em namoro e eu fui recusado. A última se apaixonou por mim, irmãos, é doidinha por mim até hoje.
né? Imagino eu. Coitado, né? Pode, né? Tem que acreditar, né? Fazer o quê? Mas Deus será contigo, irmão. Deus está falando com você. Às vezes nós não avançamos por causa da nossa timidez. Às vezes nós não avançamos por causa dessa nossa ansiedade. Às vezes é a separação da nossa mente. Não, tenha fé. Versículo 20, ele fala ali: visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de Deus, vosso Pai, falará entre vós. Aleluia. Põe lá para nós, em nome de Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 20. Visto que não sois vós que falarás, mas o Espírito de Deus, vosso Pai, falará por você. Aleluia. O Espírito Santo de Deus falará com você. Irmãos, a ansiedade, ela pega o crente e também o não crente. A diferença é como o crente lida com a situação e como o ímpio lida com a situação. O ímpio, ele chega, irmãos, lá, ele não, estou perdido, eu vou... Não, ele vai, ele não tem fé, ele não acredita que Deus pode ser com ele. Então, irmãos, hoje você está aqui na casa do Senhor, você tem uma decisão a tomar. Ou ajudar alguém, ou você lida com a sua depressão, ou você lida com a sua ansiedade, ou você lida com o seu estresse no dia a dia, de uma forma cristã e vencer em Cristo Jesus, que Ele será contigo, ou você adapta o seu jeito de ser ao jeito ímpio, que aí você vai se esgotar nos remédios. E aí não sou contra os remédios, mas chega um momento que tem que tomar mesmo, uma terapia, passar pelo psiquiatra, talvez até ficar aí, irmãos, muita gente fica muito tempo sem trabalhar, porque está ali com um problema muito sério. Ataca a mente da pessoa, irmãos, que a pessoa começa a querer se matar, querer matar alguém, querer cometer alguma besteira, sair do emprego, abandonar o casamento, irmãos, é terrível isso. Então a diferença é essa, como você vai lidar. A ansiedade, a depressão, a bipolaridade. Você ouviu falar na bipolaridade? Aquelas pessoas que sofrem, elas são super felizes, ao mesmo tempo, do nada, ela é super triste. Ela é super feliz ou ela é super triste. Então, irmãos, tudo isso nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Todo tipo de problema, irmãos, seja esse ou o que eu não citei, problemas da alma, porque nós não estamos isentos por passar esses problemas. Todos nós. Ah, pastor, então eu tô no mundo porque eu estou com depressão? Não. Ah, pastor, é porque eu estou cheio de demônio? Não, irmãos, não é por causa disso. Às vezes, né, pode acontecer de questões demoníacas, mas a maioria das vezes nós precisamos de ajuda. Não precisamos ficar isentos no nossa mente que isso pode acontecer por nós, conosco. Então existem, irmãos, várias causas que trazem ansiedade, que trazem a depressão para nossas vidas, mas assim, dentro do que eu pesquisei, tem muitas causas, né? Mas a principal delas, que eu gostaria de falar aqui, é a preocupação com o futuro, preocupação com as suas finanças, preocupação com a idade que está avançando, né? Você está ficando mais velho a cada dia. Às vezes a mulher, olha, irmão, misericórdia, irmão, de mulher que passa dos 30 anos, misericórdia, irmãos. É uma coisa de querer casar, porque, irmão, calma, fica tranquilo. Isso a estatística fala, não estou acusando ninguém, não. Dizem que dos 30 aos 40, a mulher, não, fica tranquilo, Deus será contigo em todas as coisas. Não anda ansioso, ainda que 40 ou 50 anos, Deus será com você em todas as questões. Ele será contigo, Ele será com a tua boca, Ele será contigo em tudo. Às vezes você está lá apressando em se casar, não é agora que você precisa casar. Não quero casar, irmão, para fazer sexo. Irmão, quem é casado sabe, né? O cara quer casar para fazer sexo. Quando ele casa, ele vê que não é bem assim, né? Não, irmão, temos que casar depois que a gente organizou todas as nossas coisas, quando nós temos condições, quando nós temos uma carreira mais ou menos definida. Então é isso que nós precisamos fazer. E isso não precisa necessariamente ser com 25, com 26, com 40, com 50. Deus diz, não andais ansiosos com coisa alguma. Nós nos preocupamos com o futuro, que é
se eu vou ganhar o suficiente para sustentar a minha família, isso traz ansiedade. Para conseguir, será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos? Diagnóstico médico, a pessoa recebe um diagnóstico médico, irmãos, alguém que passa pela saúde, problema de saúde, ela fala, não, eu vou morrer, não, o que vai acontecer? Não, eu não quero ir no médico, e fica com aquela ansiedade. Não, irmãos, ainda que você teve, escuta aqui, você que está doente, ouça essa palavra que o Senhor manda dizer nesta manhã, ainda que você recebeu um diagnóstico do psiquiatra, ainda que você recebeu um diagnóstico do psicólogo, ainda que você esteja tomando remédio, ainda que você tenha recebido um diagnóstico de algo incurável, Deus manda te dizer nesta manhã, não andais ansiosos, se contigo eu serei para todo sempre, eu te guardo, eu te protejo, eu mantenho a tua vida. Deus está falando, você precisava entrar aqui hoje, para eu dizer essas palavras para você, eu serei contigo, por onde quer que andares. Por isso ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem um ditado que diz aí que Deus escreve certos por linhas tortas, já viu falar? Eu digo que esse ditado está errado, porque Deus acerta as linhas e escreve certo na tua vida. Eu não sei qual foi a tua história até aqui, mas Deus vai escrever ela com caminhos de paz. Irmãos, o diabo também oprime o crente. Mais um aqui, diagnóstico do médico, eu falei, medo de ficar sozinho na sua velhice. Muitas pessoas idosas, quando vão ficando mais velhas, ficam ansiosas. Será que quem vai cuidar de mim? E também ansioso pelo estresse do dia a dia. Amém? Então são esses aqui as preocupações do futuro que trazem muita ansiedade para nós. O diabo também oprime os crentes, irmãos. Ele tem esse poder, infelizmente. A Bíblia diz que ele tem, irmãos, poder. Obviamente que ele perdeu a sua glória, mas o poder ele tem, e ele é limitado. Ele é limitado na vida do crente. Por isso que o crente lida com a depressão, com a bipolaridade, com a ansiedade de forma diferente. Porque o que diz em 1 João capítulo 5, versículo 18, fala que o diabo não lhe toca. Aquele que está em Cristo, o diabo não lhe toca. Que também a palavra de Deus diz? Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então Jesus, irmãos, é como um homem, um irmão mais velho. Ele te defende onde quer que você vá. Quantas confusões, Nando, eu arrumei naquele Ítalo Betarello. Quem já estudou no Ítalo aqui? Tem uns Ítalo betarelianos aí, né? Lá no Ítalo, Dani, a minha irmã arrumava confusão lá, levava eu para resolver. Cheguei lá uma vez, tinha 4 grandão lá, apanhei que foi uma beleza. Ela tinha em mim, ela falava assim, não, eu vou trazer meu irmão aqui. Que ela sabia que eu era meio metido a lutador e tal na época, quando não era crente, né, irmão? Mas hoje em dia eu não brigo mais não. E aí chegava lá, irmãos, um dia cheguei lá, tinha 2, aí veio mais 2, aí eu tomei paulada lá. Mas para ela tinha o quê? A confiança de que o irmão dela ia lá resolver o problema. E eles iam resolver tudo lá. Irmãos, Jesus ele não só é o seu irmão mais velho, como ele é o seu Deus. Ele vai contigo por onde quer que você for. Não importa a idade, Deus está falando, irmãos. Até você que não tem faculdade. O pastor, eu não tenho faculdade. Quem disse, irmãos? Eu não estou dizendo para você não estudar. Mas Deus manda dizer nesta manhã, ainda que você não tenha faculdade, Deus vai te dar o futuro que você espera. Mas faça, estude, que as coisas vão ser mais fáceis, né? É melhor você ir atrás. Mas se você não tem, irmão, Deus vai abençoar você da mesma forma. Eu tenho aqui para dizer, eu consegui muitas coisas na minha área profissional. O que eu fiquei frustrado, irmão, que hoje eu era para estar morando fora. Eu falei aqui já muitas vezes, sabe por que eu não moro fora hoje? Porque eu não quis me aperfeiçoar no inglês, irmão. Eu falo inglês bem, né, bem igual índio. Falo, mas falo... Se eu falasse o inglês, hoje eu não estaria aqui. Aí você fala, não, pastor, mas Deus tinha uma obra. Não, irmãos, eu escolhi isso. Com certeza você estaria numa igreja e outro pastor estaria aqui. E eu estaria com uma IB lá em outro lugar, em outro país.
Então, irmãos, eu hoje, por quê? Falar, faz inglês, não fiz, irmão, hoje, porque inglês para você subir mesmo, você tem que falar bem o inglês para você fazer palestra, você vai reunir diretores, eu não fiz isso, meus amigos tudo estão morando fora, ganhando aí milhares e milhares de dólares aí, irmão, super bem. Mas eu estou feliz mesmo aqui, não ganho milhares e milhares de dólares, mas estou feliz, estou aqui na sua frente, estou dirigindo essa igreja para a honra e glória do nome do Senhor. Então, para de ficar achando que você não vai prosperar por não ir atrás das coisas, porque Deus vai tirar a ansiedade se você se esforçar. O diabo, ele nos oprime também. O diabo, irmãos, tem a capacidade de nos frustrar. Sabe o que é opressão? Opressão é aperto dos lados e de cima para baixo. Isso é opressão. O diabo faz isso. O diabo nos perturba, tá vendo? Olha, estão falando de você. Olha, está fazendo isso. Olha, está aquilo. Olha aquilo. O diabo põe muitas coisas na nossa cabeça. E como que eu faço para lidar com isso? O sangue de Jesus tem poder. Repita comigo. O sangue de Jesus tem poder. Aí você pode até estar certo, que às vezes você é cismado com uma situação. Como você vai lidar? Você fala, o sangue de Jesus me protege. Quem está cuidando da minha vida no ministério, quem está cuidando da minha vida no trabalho é o Senhor. Mesmo que você com a sua cisma esteja certo, Deus, tirando a sua ansiedade, vai fazer você apertar o botão do dane-se. Mesmo se você estiver certo do que você está falando, mesmo alguém querendo mal contra a tua vida, Deus vai tirar a ansiedade, e vai até tirar a pessoa de lá, e você vai ter a sua vitória em nome de Jesus. Mas segundo estatísticas, a maior parte das nossas cismas são coisas que o diabo põe na nossa mente. Então o diabo, ele também oprime o crente. O diabo também, irmãos, ele pode colocar coisas na nossa mente, ele não pode ouvir o que a gente ouve, mas ele põe o próprio Jesus, irmãos. Recebeu a afronta do inimigo, lá no deserto, quando ele estava lá em jejum, irmãos, lá no deserto, o capeta foi lá perturbar a vida de Jesus na mente dele, o próprio Deus. Imagina o que ele não faz na nossa vida. E aí o que ele faz? Ele lança maldição sobre a tua vida, ele fala que você não vai conseguir, não, você já está velho, você não vai se casar, ninguém gosta de você, você tem vários problemas, você tem isso, você tem aquilo. Por isso que o aconselhamento, irmão, com o pastor é bom por causa disso. Uma vez uma pessoa me procurou para falar a respeito da ansiedade, e ele estava falando com um psicólogo. E ele falou assim, procura o teu pastor. Olha que interessante, o psicólogo falou para essa pessoa procurar o seu pastor. Então procura ajuda, talvez a gente consiga resolver, mas se não, a gente vai tentar resolver de uma outra forma. Então o diabo, irmãos, ele pode colocar ansiedade, o diabo pode colocar coisas na nossa mente e acabar trazendo ansiedade. Como? O diabo pode te dar tristeza, ele pode lançar, irmãos, ele tem poder, o diabo tem poder, irmãos. Mas no crente, Jesus, eu falei, ansiedade, preguiça, muitas vezes você não tem vontade de levantar, tristeza, ele consegue sim, irmãos. Por isso que nós temos que sempre ter uma vida de oração e de jejum, para que o diabo não venha sobressair sobre a nossa vida. A opressão, pensamentos de morte. Você acha que pensamentos de morte, quem é que põe? Segundo alguns estudiosos do assunto, dizem que quando uma pessoa nos Estados Unidos fez uma pesquisa, que as pessoas que se jogam de cima do prédio, essa pesquisa relatou que a mesma força que a pessoa tem para subir e ficar lá num parapeito, não é a mesma de quando a pessoa se joga. Aí o que essa pessoa fez? Ela filmou as pessoas caindo, e a pessoa desesperada, querendo voltar atrás. Então o diabo leva você com sentimentos de morte até você se matar. Mas ele não pula junto com você, depois que foi, já era. Então, irmãos, o diabo traz para a nossa mente sentimentos de tristeza, de opressão, pensamentos negativos, pensamentos de morte. Ele põe, não vai dar certo, você não vai conseguir,
Não podemos, irmãos, deixar o diabo destacar essas coisas dentro do nosso coração, principalmente você que serve a Deus. Você tem, irmãos, uma arma poderosa nas tuas mãos e na tua boca para poder fazer. É lógico que aquele que vive em pecado, né, irmãos? Tem aquele que vive pecando, aquele que tem um pecadinho de estimação, ele nunca consegue se aproximar, porque o Espírito Santo não habita num corpo pecaminoso. Você sabia disso? O Espírito Santo, ele habita num corpo santo. Então acabe com aquela sua pornografia, acabe com aquele seu pecadinho de estimação, porque o Espírito Santo não habita dentro do coração daquele que é pecado, que é pecador. Ou melhor, aquele que é pecadeiro, né? Se você tem um pecado, se arrepende, pede perdão a Deus e deixa. Como sair disso? Sair, como eu falei, vem esses pensamentos, sai da minha mente em nome de Jesus. Orar e falar com o Senhor, eu não aceito essa situação. Coloca a mão na tua cabeça assim e fala pensamentos negativos, pensamentos de promiscuidade, pensamentos de morte, pensamentos de cismas. Sai em nome de Jesus. Vamos profetizar isso na nossa vida? Põe a mão na sua cabeça. Sentimentos de tristeza, sentimentos de morte, sentimentos de fracasso, sentimentos de negatividade, sentimentos de cismas. Saia em nome de Jesus da nossa mente, para que eu possa viver uma vida abundante diante de Deus. Irmãos, muitas vezes nós temos que saber como sair disso. Eu, dentro da minha pesquisa, descobri 3 tipos de formas de sair da ansiedade, depressão, bipolaridade e tantas outras coisas, doenças da alma. Primeiro, falta de fé. Aqui eu vou convir com você uma coisa. Irmão, se você tem falta de fé na tua vida, se a fé não chega no teu coração, a ansiedade ela vai destruir você. E é tudo que eu falei até agora. O segundo motivo, os ataques do diabo. Ele ataca. Ou você resolve a partir de hoje, resolver essas questões da forma que a Bíblia ensina, ou você como crente, ou você resolve resolver a tua vida como não crente. E a terceira forma, irmãos, é a causa clínica. Existe, irmãos, sim, uma causa clínica. Vocês já viram falar, não sei se a Karine já leu o livro do Charles Spurgeon. Era um pastor, um dos maiores pregadores que tem na atualidade, foi esse cara. Ele era um pastor batista. E ele tinha depressão, irmãos. Diz, Emerson, que até um diácono ia buscar ele para vir na igreja. Porque ele tinha depressão. Sabia disso? Charles Spurgeon, né? Um cara, um dos papas da pregação. Você quer aprender sobre pregação, você vai encontrar sobre esse cara. Ele tinha depressão. E sabe por quê, irmãos? Segundo aqui a biografia dele, ele tinha gota. E através da gota, que é um problema, você já viu falar na gota? Quem já viu? Esse problema, ele trazia efeitos colaterais, e um dos problemas colaterais trazia ansiedade. Tem até um livro, Karine, se você quiser ler, é bem legal, eu não li não, mas aqui na minha pesquisa eu vi que ele escreveu um livro dizendo A Depressão de Spurgeon. Então, irmãos, ela pega o crente, e também pode ser por alguma causa. Fibromialgia, também, irmãos, é uma doença que ataca os nervos, que também pode trazer doenças da sua alma também. Então, existe uma causa clínica também. Converse com o pastor, talvez você precise de um psicólogo, talvez você precise tomar um remédio, e não tem problema isso. Não tem problema nenhum você falar com um psicólogo, não tem problema você tomar um remédio, não tem problema você fazer um tratamento com um terapeuta, ou melhor, com um psiquiatra. Qual que é o problema, irmãos? Nós temos que parar de ser pessoas ignorantes. Aqui não tem gente ignorante. Então, irmãos, realmente existe uma causa clínica mesmo para isso. Irmãos, primeira lição que você pode ter: você hoje aprendeu a confiar em Deus?
Vou apontar para você que o Espírito Santo está mandando apontar. Você aprendeu a confiar em Deus? Então aprende a confiar em Deus. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Segunda lição dos ataques demoníacos: fique atenta às ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Em terceiro lugar e último, irmãos, nós temos que muitas vezes procurar um medicamento que te ajude. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: será que vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e vocês têm que cuidar do corpo de vocês? Porque diz assim: ao corpo que vocês pertencem não são de vocês mesmos. Então você tem que fazer exercício, você tem que fazer diagnóstico, você precisa cuidar do teu templo, do teu corpo. A Bíblia diz, irmãos, Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 6:19, cuida do teu espírito, faça uma academia, faça exercícios físicos que são muito importantes, endorfina o teu organismo de manhã fazendo exercícios que você vai afastar depressão, ansiedade, faça diagnósticos médicos, faz caminhada, faz academia, faz exercícios, irmão, treme que nem a pastora lá aquele dia, e vai, porque você precisa cuidar do teu corpo. E em último lugar, Deus pede para que você, hoje, divida a tua vida em duas fases. Duas fases. A primeira fase da tua vida é tudo que ocorreu até hoje. Olha só, o que você viveu até hoje. Hoje é dia 24 de março de 2024. Deus pede para dividir a tua vida do teu nascimento até os dias de hoje. Irmão, você passou pela Primeira Guerra Mundial, né? Você não passou, mas o mundo passou. Passamos pela Segunda Guerra Mundial, passamos sobre a gripe espanhola, passamos terremotos, tsunamis, ebola, passamos, irmãos, a primeira peste negra, foi em 1346, que dizimou, irmãos, 54% da população, matando 200 milhões de pessoas. A gripe espanhola, irmãos, que foi em 1918, no século passado, ela dizimou 100 milhões de pessoas, 4% da população foi morta. A praga Justiniano é a peste bubônica, que ela voltou em 541, depois de Cristo, que ela dizimou a metade da população. Também, irmãos, a epidemia da AIDS, que ela ataca todas as regiões. A população até hoje, irmãos, já perdeu 42 milhões e até hoje não se descobriram a cura da AIDS. E por último, a pandemia, irmãos, que alguns números dizem que nós perdemos mais de 15 milhões de habitantes no século 21. A tua vida até hoje. Pensa na tua vida desde que você nasceu. Quando você fez faculdade, no primeiro ano, no prezinho, algum dia Deus te abandonou? Quem pode levantar a mão assim? Deus me abandonou. Faz assim com a tua mão. Você que Deus abandonou você. Tem alguém? Deus abandonou? Abandonou? Então Deus pede para contar a tua história até hoje. Algum dia Deus te abandonou? Então, querido, olhe para frente e faça uma divisão de águas através dessa pregação. Se Deus nunca te abandonou, daqui para frente, Ele nunca vai te abandonar, no nome de Jesus. Tenha fé, tenha esperança, tenha paz no teu coração, que Deus preparará o melhor para você, na tua vida, nos próximos 20, 30, 40 e 50 anos. Glorifica o nome do Senhor, aplauda a Deus.